dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos ao podcast da Ipsos. Hoje a gente escolheu um tema para conversar incrivelmente atual. Acho que não tem nenhuma reunião que a gente faça com nossos clientes e parceiros que não apareça o tema de abundância de informação e como lidar com inteligência com essa abundância de dados, que é uma consequência de uma porção de coisa que está acontecendo hoje no mundo. E a gente tem aqui duas convidadas para falar do tema, super especiais. Primeiro, Luciana, se você pudesse apresentar. Eu sou a Luciana Biniski, sou gerente da Ipsos, responsável pelo time de curadoria. Legal. Carol? Sou Carol Prado, sou gerente de comunicação da Intel e responsável pela área de comunicação, enfim, relação com imprensa, influenciador, tudo misturado. Obrigado por vocês estarem aqui. Eu acho que o primeiro tema que a gente devia abordar é qual a importância da curadoria. Não chega a ser um termo novo, quer dizer, a gente sempre ouviu falar de curadoria, mas num uso tão diverso do que a gente está vendo hoje. Luciana, se você não se incomodar de explicar um pouquinho para a gente qual é a função hoje da utilização da curadoria. Claro. Curadoria, na verdade, é uma metodologia que a gente usa para juntar dados que já existem no cliente com um novo panorama social, cultural, histórico e conseguir, de alguma forma, repensar esses dados, trazer novos insights com dados que já existiam na empresa, enfim. É uma coisa muito da gente repensar mesmo, isso que a gente está falando, de ter muitos dados, né, da sensação de que a gente não precisa necessariamente de mais dados, a gente precisa repensar ou pensar, ter um outro tipo de olhar nesses dados que a gente já tem para conseguir, de fato, adaptar a estratégia, enfim, definir uma estratégia que tenha a ver com o que esses dados já estão ali contando, que foi exatamente o que aconteceu com a Intel. Acho que a Carol pode ajudar Qual que era o desafio da Intel, Carol? A gente ainda tem esse desafio, que é a área de gaming, então faz os últimos 5 anos a gente tem investido bastante em produtos para esse público, mas o produto ele não é suficiente quando você fala do público gamer. Na verdade, não é para nenhum público hoje em dia, mas para o gamer especificamente, a gente percebeu que a gente não sabia se comunicar corretamente com esse público. E a gente já fazia, né, pesquisas com a Ipsos há bastante tempo, a gente tinha uma que era trimestral, ela virou semestral, enfim, então dado realmente a gente tinha, né, de entender o que esse público compra, o que esse público faz, quanto tempo ele leva para comprar um PC gamer, enfim, várias coisas desse tipo. Mas faltava mesmo isso de, tá bom, o que a gente faz agora com isso aqui, né? Como é que a gente transforma isso num insight de negócio e que cabe na nossa estratégia? E até, assim, como a gente fez lá, que foi mudar a estratégia de comunicação depois de todos esses insights, de todas as coisas que a gente teve nesse workshop de curadoria. Que para mim, assim, ano passado, quando a gente teve isso, foi eu brinco, né? O antes workshop e depois workshop. É justo falar que o desafio era uma ativação melhor das informações que você tinha? É mais ou menos esse o... Sim. Quer dizer, tem muito dado, mas como é que eu transformo ele numa vantagem competitiva? Exato. Sim. E é uma coisa super engraçada, porque dado é um termo que a gente fala muito na Intel, em outras áreas, quando a gente fala de produtos para a área corporativa. Então, você vê, se uma empresa que nem a Intel também tem essa dificuldade, imagina as outras também, né? Sim. Como foi o processo? Se vocês puderem contar um pouco, como é que foi um projeto desse? Porque o desafio é um desafio que certamente muitas empresas se identificam. Né? Como é que eu ativo melhor os dados que eu tenho? E a gente ouve isso bastante mesmo. Como foi o processo de vocês identificarem a necessidade e a metodologia aplicada a essas ferramentas que vocês usaram? Então, na verdade, a história é meio curiosa também, porque eu conheci a Carol no workshop. Então, na verdade, não foi a Carol que pediu a pesquisa, que eu também acho curioso da gente perceber como também a curadoria, como ela serve para outras áreas da empresa, ela também, de fato, pode ser útil para outras áreas, né? Ela não precisa ser necessariamente para a área de CMI, ela não é específica. Possivelmente para todas, né, Luciana? Se a gente encarar como uma mudança no negócio, eu acho que, em tese, a empresa inteira devia se envolver num projeto como esse. Exato. E também porque a entrega tem um caráter muito... Ele é muito consistente, assim. A entrega de curadoria, e eu gosto muito dela ser assim, ela é fácil, ela é profunda e ela tem um storytelling pensado para explicar todo um novo momento dessa questão de negócio, porque muitas vezes o que a gente percebe também quando pedem para atualizar dados é que por trás disso também existe uma certa atualização da interpretação do contexto em que esses dados vão ser inseridos. Então, o que a gente percebeu quando a gente começou a fazer o projeto de Gamer é que os dados já estavam lá, de fato. Então, um tanto do que faltava era a gente também contar
o tamanho do universo dos gamers e como eles se comportam. Então, né, mais do que dados duros, vamos dizer, entre aspas, era a gente explicar qual que é o shift comportamental que vem acontecendo no universo gamer e por que ele, então, tem escalonado e se tornado, né, ganhado uma proporção que ele não tinha antes. Então, tinha um pouco dessa questão também. Era difícil para a Intel entender o que tinha acontecido para tornar os gamers tão importantes. Tipo, por que a gente está preocupado com gamer agora e a gente não estava antes? Então, né, acho que tinha muito... Isso foi legal, porque, na verdade, foi um workshop que tinha pelo menos um representante de cada área de negócio ali. Além de áreas que a gente, né, mais de suporte, como comunicação. Se bem que lá a comunicação está bem envolvida também com estratégia de negócios. Mas, então, a gente tinha representante de cada área que tocava esse assunto. Pessoas de marketing, comunicação, enfim. Tinha um público bem variado. E foi muito bom, porque para algumas pessoas foi praticamente uma explicação do zero do que era isso, porque tinha gente que trabalhava com isso, mas não conhecia, não era gamer, estava muito afastado do universo. Então, para algumas áreas, com certeza foi assim um aulão, né? Foi tipo um aulão, né? Exato. Foi um aulão, exato. Então, tipo, entendi o que é, legal. Eu já trabalhei com a área de gaming antes, então para mim não tinha tanta novidade, mas o que eu falei muito pra Lu, depois eu falei, vocês trouxeram o que eu precisava, que era um embasamento pra eu chegar nas reuniões, ser mais assertiva. Olha, tem esse dado aqui que a Ipsos trouxe. Segundo o workshop que a gente fez, enfim, eu consegui me posicionar melhor também, de coisas que eu já achava. E também, assim, aí deixa de ser uma coisa de achismo, né? De coisa da minha cabeça. Sim. Tem todo um embasamento por trás. Então, pra mim, foi também um momento ali muito importante de mover estratégia e até de outras coisas que a gente conseguiu, entre aspas, brigar com a equipe global, a gente passou por várias situações de, não precisa trabalhar tanto em social, algumas coisas assim. E aí, quando veio esses dados, não precisa, a gente tinha todo um material, todo um embasamento para ver e falar, tá vendo? A gente realmente precisa. Quer dizer, tem um lado os benefícios de fundamentação, você está muito mais fundamentado na decisão, evidentemente insights de decisão melhores, mas também envolvimento, né? Nivelamento de informação das estratégias, né? Que você está comentando, que tinha uma heterogeneidade muito grande entre os dados, né? Quer dizer, tem alguns benefícios disso. Você pode contar um pouco de que mudanças que vocês implementaram depois desse novo olhar? Claro, acho que teve uma mudança bem grande para a área de comunicação e teve uma para a área de negócios. A mudança que eu vejo grande na área de comunicação, a gente realmente, um dos dados que a Ipsos trouxe foi a importância dos influenciadores digitais para esse público, né? Era uma coisa que eu já acreditava que, enfim, mas era difícil trazer esse tema. E aí, depois disso, a gente realmente implementou um programa lá dentro de trabalhar com principalmente youtubers, mas com pro players, enfim, com vários gamers. Lógico que a gente já está no começo de toda essa estruturação, mas a gente já vê ganhos muito significativos. E é super engraçado isso, porque sempre que a gente postava alguma coisa de game nas nossas páginas, às vezes vinha algum comentário assim, negativo, ou enfim. Sempre tem os haters da internet, né? Mas quando... De qualquer coisa, né? De qualquer marca, de qualquer produto, de qualquer atividade. Mas quando é um influenciador postando da gente, os comentários são outro tipo de comentário. Eles realmente, nossa, que bacana, que então tá apoiando você, que, enfim. Então, a relação que realmente eles têm com a pessoa que ele segue é diferente. E ele vê sua marca de uma maneira diferente depois disso também. Sim. Então, isso a gente já vê claramente. Mas tem os dois lados, pelo que você falou, né? É só um parênteses, depois a gente volta. Mas a marca ajuda o influenciador e o influenciador ajuda a marca. Acho que as duas coisas são verdadeiras. Falando, né? Tem uma coisa que até foi nos momentos que era disso, do conteúdo também tem a ver com o que a audiência quer, né? Não adianta. Então, essa é uma coisa que a gente também tem prezado bastante. E quando vem até o pessoal de marketing querer alguma coisa muito marqueteira, né? Mais jabá, né? Fala, não é assim. Tem que ser um negócio que faz sentido pra gente, pro influenciador e pra audiência dele, né? Então, a gente tenta trabalhar que essas três áreas estejam aí sendo atendidas. Então, isso a gente não fazia, começamos a fazer a partir daí. Foi, acho que, o primeiro passo. A gente fez até depois um mapeamento com a nossa agência de comunicação à parte, para entender quem eram também alguns nomes que a gente pudesse trabalhar como PR, ou seja, como relacionamento, não necessariamente só... Porque também tem uma coisa da consistência que vocês trouxeram, né? Sim. Não adianta falar com o influenciador, com o gamer, uma vez e não falar mais. Então, como é que a gente cria de verdade um relacionamento com essa audiência? Essa foi uma preocupação, até por isso que veio para debaixo da área de comunicação e não ficou somente com marketing. E outra coisa foi os próprios canais que a gente tinha. A gente não tinha uma linguagem única nos nossos canais. Como então a gente fala de game, também fala de data center, 5G, carros autônomos. Então, era muito difícil ter essa consistência em canais próprios. O que a gente fez foi, já que a gente não pode criar um canal, sei lá, Intel Gaming aqui no Brasil,
O Twitter, por exemplo, a gente definiu como o nosso canal mais focado para essa audiência. Então, todos os posts que a gente faz, a gente tem procurado cada vez mais, a gente contratou depois disso um community management para fazer essas interações com os usuários. Então, algum gamer posta alguma coisa, a gente vai lá e comenta, enfim. Coisas desse tipo, assim, para ter essa aproximação com a comunidade. E a gente tem visto cada vez mais... Isso começou no último trimestre do ano passado. A gente está, então, quase 6 meses do projeto, mudando também a cara da Intel nos canais, principalmente no Twitter. E também você vê ganhos, assim, absurdos de engajamento e de ser uma love brand, porque era essa a questão final, acho que foi toda essa do estudo, né, da curadoria. Que o gamer, ele ama a marca, ele é apaixonado pela marca, né? O movimento é muito grande, sim, né? Sim. Exato. Então, como fazer a Intel ser essa marca para eles? Eu acho que foi toda essa... E nesse caso, então, acho que o benefício do que foi feito desse trabalho foi inserir alguns dados que vocês já tinham, e isso acho que está claro, né? Como é que você trata, como é que você olha os dados mais diferente, mas dá um pano de fundo, né? São os dois trabalhos, né? Sim. É isso que vocês fizeram nesse trabalho, né? Sim, e também teve uma outra parte que eu vejo para área de negócios, porque realmente você não pode... também game virou uma prioridade faz alguns anos, vamos demitir todo mundo e contratar outras pessoas, né? Não é assim que funciona. Só especialistas em game. E até porque é isso, a gente precisa de profissionais híbridos que entendam de outras áreas também. Então, o que a gente fez agora, no final do ano, foi contratar uma consultoria para ajudar a gente a ter metodologias mais ágeis dentro da Intel. Focado em game. Então, a gente fez um squad de gaming, que tá agora desde o começo do ano aí em andamento. Pra gente é super diferente, né? Você pensar numa empresa de engenheiros, processual, a gente tá falando de... Vamos acelerar, vamos arriscar mais. Exato, vamos arriscar mais. Projetos menores, vamos pensar, né, num projeto de 1 mês, 2 meses, não vamos olhar, mas tem, lógico, toda a estratégia pro ano continua, para os próximos anos, mas a gente tá olhando mais pedacinho por pedacinho das coisas. Então, enfim, esperamos que a gente consiga dar uma acelerada de trazer resultados também de uma maneira... E o caso é muito bacana para um público muito legal, né? Sim. Luciana, você pode contar um pouquinho como é que é esse trabalho? Porque é um trabalho que parece ser, primeiro, muito artesanal nesse sentido, né? É bastante A gente fala em lidar com dados quantitativos, normalmente você fala em jogar no algoritmo e torce para ele cuspir alguma coisa que... Não é isso que a gente está falando. Não é isso que a gente está falando. A gente está falando de um mapeamento muito mais antropológico mesmo. A gente faz uma linha do tempo e a gente daí... encontra pontos que, enfim, pontos de temporais mesmo, ou enfim, mudanças comportamentais que deixem claro quais foram os passos que levaram a gente a chegar onde a gente está. O que eu percebo nos meus trabalhos de curadoria é que, primeiro isso, é que assim, tem muito ganho da empresa, às vezes, em cultura interna, que não é algo que, a princípio, a gente esperaria de uma entrega de curadoria, mas que acaba acontecendo. Então, a gente percebe na hora da entrega, na hora de fazer o workshop, de juntar todo mundo, da apresentação, que, às vezes, muitas das coisas que eles percebem que está faltando já existe dentro de casa, só não estava sendo valorizado ou só não estava sendo acessado da forma como poderia. Então, a curadoria, ela tem um pouco esse poder de, talvez, de repensar os papéis das pessoas envolvidas nesse projeto. Exatamente porque ela tem esse caráter do frescor e da novidade das tendências, embasado, né, por todo um trabalho de pesquisa histórica mesmo, que é algo que a gente não tem muito como materializar, né, assim, o tanto que é que a gente sabe, porque ele é completamente feito especificamente para cada projeto. Então, se a gente vai falar sobre gamers, a gente vai atrás de especialistas, a gente conversa com gamers e a gente tem também a nossa pesquisa própria, que é uma pesquisa latente que a gente faz o tempo todo, para conseguir entregar esse produto final que, de fato, faça sentido para a equipe que está recebendo. Então, ele é muito feito especificamente para aquela equipe, mas ele também é muito pensado para ter esse pano de fundo, essa profundidade, para a gente, de fato, conseguir tocar todas as pessoas que estão envolvidas no projeto. E há 4 mãos por causa disso, né? Sim, assim, não tem como não certeza. fazer junto. Eu fico pensando que talvez essa seja uma das soluções mais interessantes como tendência de inteligência e informação, porque é claro, é inegável que a gente fala da fartura de dados do ponto de vista de Big Data, nem se fala mais em Big Data, né? Já não é, acho que a gente já está vivendo um momento em que não é mais quanto mais dado, melhor, mas é o dado certo, é o olhar certo. Mas uma das crenças que eu particularmente tenho muito fortes é que você jamais pode tirar o olhar humanizado
de qualquer informação, E a gente está vendo muita crença em conclusões e insights indo para uma parte de automatização talvez um pouquinho rígida demais. E quando a gente perde a compreensão das coisas, em um momento em que o passado cada vez menos explica o futuro, que é ou certamente o momento que a gente está, você perde completamente a capacidade preditiva, que é o que a análise quantitativa propõe a fazer. Então, é quase uma contradição. A impressão que eu tenho é que vocês estão citando um caso que é, olha, temos os dados, a gente vê a informação, mas para entender, acionar, mudar a estratégia e perceber talvez grandes tendências que a gente possa atuar, precisa de um olhar qualitativo sobre também o quantitativo, que pode ou não ser sobre o quantitativo. Temos essa visão de caminho de inteligência, de tendência? Acho que sim, né? Acho que foi o que a gente acabou percebendo, assim. Na verdade, era isso. Como eu conheci a Carol no workshop, quem pediu o estudo, eu acho que, inclusive, foi uma das pessoas mais tocadas pelo estudo, porque... E aí eu até acho isso muito legal, quando me perguntam assim, mas o que foi o mais relevante do que vocês levaram para a Intel, né? Qual foi o dado mais relevante? Daí eu falei, o dado mais relevante foi a mudança comportamental, assim, eu não... Porque, na verdade, também tinha um pouco disso, assim, a gente estava falando com uma empresa que estava muito acostumada a fazer as coisas de um jeito, com pessoas que estavam lá há muito tempo e que, de alguma forma, estavam sendo atropeladas por essa nova forma de pensar e agir da nova geração. Essencialmente era isso, era uma empresa de tecnologia que não conseguia entender a nova forma dos jovens se conectarem com a tecnologia. Então, ficou muito claro que o trabalho era também esse. Assim. Então, eles sabiam muito bem a descrição de cada tipo de gamer, sem pensar na pessoa que, de fato, estava por trás daquilo tudo. Né? Então, era uma estratégia de conexão racional. Que é isso que a gente fala, né? Assim, talvez a gente não vá conseguir, mas, né, endereçar todas as questões de negócio de uma forma racional. A gente vai ter que pensar na pessoa que está ali por trás. Tem que ir além do relacionamento com o produto em si, do momento que ele está jogando, quanto ele joga, mas sim quem esse cara é. Sim. É muito isso. A gente tem visto isso cada vez mais com gaming, que é muito além do KPI, né? Você tem um KPI para bater ali de uma meta de vendas, mas não é só isso. Você não vai chegar lá simplesmente fazendo as coisas que você fazia antes para vender com um computador para uma pessoa, um usuário comum, enfim. Não, é isso. Precisa de todo uma parte que não tem nem mensuração, eu diria, né? É muito difícil você mensurar o love brand. Você pode fazer pesquisa, você pode fazer, né, ter dados, mas é uma coisa complexa de você realmente entender e ver. Eu acho que tem um pouco aí de feeling também, né? De como a gente vai lá, vê os comentários nas redes sociais, vê as coisas todas, mas a gente escuta muitas pessoas falando, tanto influenciador quanto jornalista, enfim, várias audiências, mas também é isso, e tá disposto a ouvir pessoas diferentes. Eu acho que isso foi uma quebra de paradigma muito grande, porque, de novo, eu acho que a gente tinha pessoas muito especialistas ali em gaming, mas eram pessoas muito mais júniores, como os estagiários, né? Sim, sim, mas era. A gente teve um momento ali, praticamente metade dos estagiários que a gente tinha naquela época eram gamers, né? Eles jogavam. E por que eles não estavam ali no centro da discussão? Por que eles não estavam ali discutindo as estratégias com a gente, né? Se o cara tá ali, né? O nosso público tá ali, por que você não vai escutar o que ele quer? O que ele tá falando? É legal esse olhar, porque não é só que você olha para fora, mas você também mudar o jeito de fazer dentro, né? Quer dizer, você falou que você mudou a organização, mudou a estratégia, implementou a estratégia de squads e agile, né? A gente teve porque o que a gente percebeu nisso também, que não é só a gente que não sabe falar, não era só a Intel que não sabia falar, os nossos parceiros também não. Nenhum dos nossos parceiros primários ali, que são os nossos clientes que a gente vende diretamente, né, são empresas que nasceram gamers. Então, também não tem esse negócio mais inato deles, que é diferente de você falar com uma marca, por exemplo, de periférico, que vende mouse, headset, tudo para esse público. Ela nasceu assim, é mais natural. Para uma empresa que nem a Intel, que nem outros parceiros nossos, não é natural, né? A gente tem que sair da caixinha, ali, da zona de conforto total. Então, o que a gente fez depois disso também foi uma coisa bacana. A gente fez um workshop para parceiro, para que eles tivessem a oportunidade de entender também um pouco melhor o público game. Então, a gente convidou alguns gamers para fazer uma mesa redonda, pôs lá alguns pro players ali para falar. Então, aí os parceiros, desde varejistas, fabricantes de computador, vários tipos de empresas, perguntando, questionando, e querendo aí sugar o máximo de informação e de conhecimento deles também foi super legal. E é isso, entender a gente ali dentro precisava ajustar como a gente se comunicava, mas também para
as empresas ali lado a lado, né? Os parceiros, a cadeia inteira, né? Exato. E se a gente pensar agora em empresas que estão enfrentando desafios parecidos, eu acho que são muitos de não entender o momento de mudança, não ter a estrutura propriamente dentro de casa pronta para os novos passos, mas ao mesmo tempo achar que tem dados demais, que se a gente puder dar um conselho para os caras que estão vivendo isso. Olha, eu acho que é não tentar sozinho. Acho que pedir ajuda é sempre saber pedir ajuda e saber que você não sabe tudo e tudo bem, né? Acho que nenhuma empresa detentora aí de todos... Não interessa se tem uma área de BI gigantesca, analytics. É legal, é importante ter isso, óbvio. Mas também é importante ter esse olhar para fora e acho que buscar uma consultoria externa, nesse caso, uma curadoria externa, fez toda a diferença. Sozinhos... que não falou, a gente tinha essas informações, mas de verdade, sozinhos, eu não sei se a gente chegaria. Talvez chegaria, mas não tão rápido e não tão de maneira efetiva, né? Gastando menos recursos, menos tempo, porque tempo das pessoas também é um recurso, né? O que mais me deixa feliz do trabalho com a Intel é que eles, de fato, abraçaram, sabe? Eles abraçaram a mudança e abraçaram tudo que a gente trouxe ali de novo para eles, que pra gente fazia muito sentido, mas que é isso, a gente não tinha noção do quanto isso ia impactar ali internamente, né? A gente, enfim, trouxe porque era o que a gente tinha para falar. A gente não ia também filtrar o nosso resultado por causa disso. Então, eu acho que, na verdade, também é isso que a Carol está falando, às vezes a empresa não dá conta de fazer sozinha e o fato de existir curadoria já é um indício de que a gente entende que isso é algo que a gente pode fazer pelas empresas. Então, realmente é isso, assim, buscar parceiros e entender que o mundo da pesquisa está cada vez mais dinâmico, porque a gente entende que os desafios são cada vez mais dinâmicos e que as entregas precisam ser cada vez mais dinâmicas. E eu acho que curadoria talvez seja um ótimo exemplo de como a Ipsos captou isso e tem entregado para os clientes. E eu ouso dizer que é um dos buzzwords que a gente vai começar a ver cada vez mais potencialmente, porque... É como a gente dá cor, como a gente dá cara, como a gente torna os números verdades. E o dado, por si só, precisa virar verdade. E essa é uma ótima maneira. A gente tem uma frase, né, então, desculpa te cortar, que é... Tem a frase, né? Dados são novo petróleo, mas ninguém põe petróleo no carro, né? Você precisa refinar para fazer o negócio andar. É isso aí. Carol, obrigadíssimo pela presença. Um enorme prazer conversar. Luciana, obrigado. Obrigada. Muito obrigada.